Manobre-os em direção à fraqueza. A estratégia do amadurecimento para a foice. Por mais forte que você seja, travar batalhas intermináveis com as pessoas é exaustivo, caro e sem imaginação. Estrategistas hábeis preferem a arte de manobrar. Antes mesmo de começar a batalha, eles encontram meios de colocar seus adversários em posição de tamanha fragilidade que a vitória é fácil e rápida. Atrai os inimigos para que assumam posições que podem parecer fascinantes, mas que na verdade são armadilhas e becos sem saída. Se a posição deles é forte, faça-os abandoná-la liderando-os em uma perseguição inútil. Crie dilemas. Imagine manobras que lhes deem uma variedade de modos para reagir, todos ruins. Canalize o caos e a desordem na direção deles. Adversários confusos, frustrados e zangados são como frutos maduros no galho. A mais leve brisa os derruba. 288 Estratégia. 20 Guerra de Manobraal. Longo de toda a história, é possível identificar dois estilos de guerra. O mais antigo é a Guerra de Atrito. O inimigo se rende porque você matou uma boa parte de seus homens. General combatendo em uma guerra de atrito calculará como derrotar o outro lado com tropas mais numerosas, com a formação de batalha que causará mais danos ou com tecnologia superior. De qualquer maneira, a vitória depende de cansar o outro lado em batalha. Mesmo com a extraordinária tecnologia dos tempos atuais, a guerra de atrito é consideravelmente simples, tirando partido dos instintos mais violentos da humanidade. Durante muitos séculos, e mais notadamente na antiga China, desenvolveu-se um segundo método de guerrear. A ênfase aqui não era destruir o adversário em batalha, mas enfraquecê-lo e desequilibrá-lo antes de iniciar o combate. O líder manobrava para confundir, enfurecer e colocar o inimigo em uma posição ruim, tendo de lutar subindo morro, com sol ou vento no rosto ou em um espaço apertado. Neste tipo de guerra, um exército com mobilidade poderia ser mais eficiente do que uma tropa com músculos. A filosofia da guerra de manobras foi codificada por Sun Tzu em seu A Arte da Guerra, escrito no período dos estados guerreiros da China, do século III ao século V a.C. Mais de 200 anos de ciclos progressivos de atividade guerreira, nos quais a própria sobrevivência do Estado dependia de seu exército e de seus estrategistas. Para Sun Tzu e seus contemporâneos, era óbvio que os custos da guerra iam muito além de suas baixas. Incluíam necessariamente perda de recursos e boa vontade política e um abatimento no moral entre soldados e cidadãos. Estes custos aumentariam com o tempo, até que, no final, até a maior nação guerreira sucumbiria à exaustão. Mas, com hábeis manobras, um Estado poderia se poupar desses altos custos e ainda sair vitorioso. Um inimigo que tivesse manobrado para uma posição fraca sucumbiria mais facilmente à pressão psicológica. Antes mesmo de iniciar a batalha, ele teria imperceptivelmente começado a entrar em colapso e se renderia sem lutar. Vários estrategistas fora da Ásia, mais notadamente Napoleão Bonaparte, foram brilhantes na utilização da guerra de manobras. Mas, em geral, a guerra de atrito está profundamente arraigada na mentalidade ocidental, desde os gregos antigos até a moderna América. Em uma cultura de atrito, as ideias naturalmente gravitam no sentido de como superar problemas, obstáculos e aquelas pessoas que causam resistência. Na mídia, a ênfase é colocada nas grandes batalhas, seja na política ou nas artes, situações estáticas em que há vencedores e perdedores. As pessoas são atraídas pelos aspectos emocionais e dramáticos de qualquer confronto, não pelos muitos passos que levam a essa confrontação. As histórias que se contam nessas culturas são todas voltadas para esses momentos conflitantes, uma mensagem moral pregada até o final, ao contrário de guerra é como caçar. Animais selvagens são apanhados explorando o terreno, armando redes, perseguindo, rodeando e usando outros desses estratagemas, e não pela força pura e simples. Ao travarmos uma guerra, devemos proceder da mesma maneira, sejamos inimigos, muitos ou poucos. Tentar simplesmente subjugar o inimigo em campo aberto, corpo a corpo, frente a frente, mesmo que você pareça vencer, é uma aventura muito arriscada e pode resultar em sérios danos. A não ser por extrema urgência, é ridículo tentar conquistar uma vitória que é tão cara e só traz glórias vãs. Imperador bizantino Mauricius, Beixos Otus Docus e Laotius Iki Detseki. Estratégia 20.289.
Detalhes mais reveladores. Acima de tudo, este estilo de combate é considerado mais masculino, honrado e honesto. Mais do que tudo, a guerra de manobras é um modo diferente de pensar. O importante aqui é o processo, as etapas até a batalha e como manipular para que o confronto seja menos dispendioso e violento. No universo das manobras, nada é estático. As batalhas são, na verdade, ilusões dramáticas, breves momentos no fluxo mais amplo dos acontecimentos, que é fluido, dinâmico e suscetível a alterações por meio de cuidadosa estratégia. Este modo de pensar não vê honra ou virtude no desperdício de tempo, energia e vidas em batalhas. Pelo contrário, as guerras de atrito são vistas como preguiçosas, refletindo a tendência humana primitiva de se defender reagindo, sem pensar. Em uma sociedade cheia de lutadores que combatem por atrito, você vai ganhar uma instantânea vantagem convertendo-se à guerra de manobras. Seu processo mental se tornará mais fluido, mais favorável à vida, e você será capaz de se fortalecer alimentando-se das tendências rígidas, obcecadas com a batalha, das pessoas a seu redor. Sempre pensando primeiro na situação em geral e em como manobrar as pessoas para posições de fraqueza. Em vez de lutar contra elas, suas batalhas ficarão menos sangrentas, o que, visto que a vida é longa e o conflito interminável, é sensato se você quiser uma carreira fértil e duradoura. E uma guerra de manobra é tão decisiva quanto uma guerra de atrito. Pense em enfraquecer seus inimigos como se fossem grãos amadurecendo, prontos para serem colhidos no momento certo. Estes são os 4 princípios mais importantes da guerra de manobras. Traçar um plano com ramificações. A guerra de manobras depende de planejamento, e o plano tem de estar certo. Rígido demais e você fica sem espaço para se ajustar aos inevitáveis caos e atrito da guerra. Frouxo demais e acontecimentos imprevistos o deixarão confuso e arrasado. O plano perfeito se origina de uma análise detalhada da situação, que lhe permite decidir qual a melhor direção a seguir ou a posição perfeita a ocupar, e sugere várias opções eficazes, dependendo do que o inimigo lhe oferece. Um plano com ramificações permite que você manobre melhor seu inimigo, porque suas respostas às circunstâncias variantes são mais rápidas e mais racionais. Dar a si mesmo espaço para manobrar. Você não pode se mexer, não pode manobrar livremente, colocando-se em espaços entulhados ou se amarrando a posições que não o deixam movimentar-se. Considere a habilidade para se mover e manter em aberto mais opções do que seu inimigo como mais importante do que conservar territórios ou bens. Você quer espaço aberto, não posições mortas. Isto significa não se sobrecarregar com compromissos que limitarão suas opções. Significa não adotar atitudes que o deixarão sem ter para onde ir. A necessidade de espaço é 290 estratégia 20. Psicológica, assim como física, você precisa ter uma mente livre para criar qualquer coisa que vale a pena. Dar dilemas a seu inimigo, não problemas. É bem provável que seus adversários sejam, em sua maioria, espertos e cheios de recursos. Se suas manobras só lhes apresentarem um problema, eles inevitavelmente o solucionarão. Mas um dilema é diferente. Seja lá o que fizerem, como eles reagirem, recuando, avançando, ficando parados, continuam em dificuldades. Faça com que todas as opções sejam ruins. Se você manobrar rapidamente para um ponto, por exemplo, pode forçar seus inimigos a lutar antes de estarem prontos ou então recuar. Tente constantemente colocá-los em posições que pareçam atraentes, mas sejam armadilhas. Criar o máximo de desordem. Seu inimigo depende de ser capaz de entender você, de ter alguma ideia do que você pretende. O objetivo de suas manobras deve ser tornar isso impossível. Colocar o inimigo em uma perseguição inútil atrás de informações sem sentido, para criar ambiguidade quanto à direção para onde você vai pular. Quanto mais você atrapalhar a capacidade das pessoas de raciocinarem a seu respeito, mais desordem você injetará no organismo delas. A desordem que você cria é controlada e intencional, pelo menos para você. A desordem que o inimigo sofre é debilitante e destrutiva. Portanto, uma centena de vitórias em uma centena de batalhas não é o máximo de excelência. O auge da excelência é subjugar o exército do inimigo sem lutar. Sun Tzu. Exemplos históricos. Primeiro, no dia 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte completou o golpe de Estado que o colocou no poder como primeiro cônsul, dando-lhe controle quase total do Estado francês.
Por mais de 10 anos, a França estivera abalada por revolução e guerra. Agora que Napoleão era líder, sua necessidade mais premente era paz. Dar tempo ao país para se recuperar e a si mesmo para consolidar seu poder. Mas a paz não viria tão facilmente. A França tinha um impiedoso inimigo na Áustria, que havia colocado 2 grandes exércitos em campo, prontos para avançar contra Napoleão, um a leste do Reno e o outro no norte da Itália sob o general Michael Melas. Os austríacos estavam nitidamente planejando uma grande campanha. Esperar era arriscado demais. Napoleão tinha de tomar a iniciativa. Tinha de derrotar pelo menos um desses exércitos para forçar a Áustria a negociar a paz nos termos que ele queria. Seu único trunfo era que, viciados em atrito, como Simpkin os chama, em geral não enxergam além da batalha e consideram que a única maneira, ou pelo menos a maneira ou preferida, de derrotar um inimigo é destruindo os componentes físicos de seu exército, especialmente as partes de combate. Se o viciado em atrito avalia os elementos intangíveis da guerra, ele os vê apenas como multiplicadores de combate com os quais lutar melhor na guerra de atrito. Se o guerreiro de atrito ouve falar de manobra, ele a vê basicamente como um meio para entrar na luta. Em outras palavras, ele avança para lutar. A teoria da manobra, por outro lado, tenta derrotar o inimigo por meios outros que não a simples destruição de sua massa. Na verdade, a melhor e mais pura aplicação da teoria da manobra é antecipar o inimigo, isto é, desarmá-lo ou neutralizá-lo, antes da luta. Se isso não for possível, o guerreiro manobrador procura deslocar as forças inimigas, ou seja, removê-las do ponto decisivo, ou vice-versa, tornando-as, portanto, inúteis e irrelevantes para a luta. Se o inimigo não puder ser antecipado ou deslocado, então o praticante da guerra de manobras tentará desestabilizar o adversário, isto é, estratégia 20.291. Adversário, isto é, estratégia 20.291. Meses antes, um exército francês havia conquistado o controle da Suíça. Havia também tropas francesas no norte da Itália, que Napoleão havia tomado dos austríacos vários anos antes. Para planejar a primeira campanha real sob sua direção, Napoleão ficou enfurnado vários dias em seu gabinete. Seu secretário, Louis Bourienne, se lembraria de vê-lo debruçado sobre mapas gigantescos da Alemanha, Suíça e Itália, dispostos de parede a parede no chão. As escrivaninhas com pilhas de relatórios de reconhecimento. Em centenas de fichas organizadas em caixas, Napoleão havia calculado as reações dos austríacos aos ataques simulados que estava planejando. Murmurando para si mesmo no chão, ele meditava sobre cada permuta de ataque e contra-ataque. No final de março de 1800, Napoleão saiu de seu gabinete com um plano para uma campanha no norte da Itália, que ia muito além de qualquer coisa que seus tenentes jamais tinham visto. Em meados de abril, um exército francês sob o comando do general Jean Moreau cruzaria o Reno e empurraria o exército austríaco no leste de volta para a Bavária. Em seguida, Napoleão lideraria uma força de 50.000 homens, já apostos na Suíça, entrando no norte da Itália por várias passagens diferentes nos Alpes. Moreau então soltaria uma de suas divisões para avançar para o sul e seguir Napoleão até a Itália. O movimento inicial de Moreau entrando na Baviera e o subsequente envio de divisões dispersas para a Itália confundiriam os austríacos quanto às intenções de Napoleão. E se o exército austríaco no Reno fosse empurrado para o leste, ficaria distante demais para dar apoio aos austríacos no norte da Itália. Uma vez atravessando os Alpes, Napoleão concentraria suas forças, se uniria às divisões sob o comando do general André Massena, já estacionadas no norte da Itália. Em seguida, ele movimentaria uma boa parte de seu exército para a cidade de Stradella, interrompendo todas as comunicações entre Melas, no norte da Itália, e a sede de comando na Áustria. Com as tropas de Melas agora isoladas, o exército francês móvel ao alcance deles, Napoleão teria muitas opções excelentes para deslocá-los e destruí-los. Em um determinado momento, ao descrever seu plano para Bourienne, Napoleão estendeu um mapa gigantesco no chão e espetou um alfinete perto da cidade de Marengo, no centro do teatro italiano de guerra. "Eu o combaterei aqui", disse. Semanas depois, quando começou a posicionar seus exércitos, Napoleão recebeu algumas notícias perturbadoras. Melas o havia derrotado ao atacar o exército de Massena no norte da Itália. Massena foi obrigado a voltar para Gênova, onde os austríacos rapidamente o cercaram. O perigo aqui era grande. Se Massena se rendesse,
os austríacos poderiam entrar rapidamente no sul da França. Também, Napoleão vinha contando com o exército de Massena para ajudá-lo a derrotar Melas. No entanto, ele aceitou as notícias com surpreendente calma e fez simplesmente alguns ajustes. Transferiu mais homens para a Suíça e mandou avisar Massena de destruir ou neutralizar seu centro de gravidade, de preferência atacando com forças amigáveis através das fragilidades do inimigo. The Art of Maneuver, Robert R. Leonhardt, 1991-292. Estratégia 20. Leonhardt, 1991-292. Estratégia Vintec deveria fazer o possível para resistir pelo menos 8 semanas, mantendo Melas ocupado enquanto Napoleão avançava para a Itália. Dentro de uma semana, chegaram mais notícias irritantes. Depois de iniciar a campanha para forçar os austríacos a recuarem de sua posição no Reno, Moreau recusou-se a transferir a divisão com a qual Napoleão contava para a Itália, dizendo que não podia dispensá-la. Em vez disso, ele mandou uma divisão menor, menos experiente. O exército francês na Suíça já havia começado as arriscadas travessias dos Alpes. Napoleão não teve outra escolha a não ser aceitar o que Moreau lhe dava. No dia 24 de maio, Napoleão havia levado seu exército com segurança para a Itália. Preocupado com o cerco em Gênova, Melas ignorou os relatórios dos movimentos franceses ao norte. Em seguida, Napoleão avançou para Milão, perto de Stradella, onde interrompeu as comunicações austríacas conforme planejado. Agora, como um gato aproximando-se furtivamente de sua presa, ele poderia esperar que Melas notasse a armadilha em que havia caído e tentasse lutar para escapar perto de Milão. No dia 8 de junho, entretanto, de novo mais notícias ruins chegaram até Napoleão. 2 semanas antes do que ele esperava, Massena havia se rendido. Napoleão agora tinha menos homens para agir, e Melas havia conquistado uma base forte em Gênova. Desde o início, a campanha estivera infestada de erros imprevistos. Os austríacos atacando antes da hora, Massena recuando para uma armadilha em Gênova, Moreau desobedecendo ordens e agora a rendição de Massena. Mas enquanto os tenentes de Napoleão temiam o pior, ele mesmo não só continuava calmo, como parecia estranhamente excitado com estas súbitas reviravoltas da sorte. De algum modo, ele reconhecia nelas oportunidades que os outros não viam. E com a perda de Gênova, ele percebeu a maior oportunidade de todas. Alterou rapidamente seu plano. Em vez de esperar em Milão que Melas viesse até ele, de repente ele lançou suas divisões em uma ampla rede para o oeste. Observando sua presa de perto, Napoleão sentiu que Melas estava hipnotizado pelos movimentos das divisões francesas, uma hesitação fatal. Napoleão movimentou uma divisão a oeste para Marengo, perto dos austríacos em Gênova, quase tentando-os a atacar. De repente, na manhã do dia 14 de junho, eles morderam a isca, e com surpreendente força. Desta vez foi Napoleão quem errou. Eu não esperava o ataque austríaco tão cedo, e suas divisões estavam muito espalhadas para ajudá-lo. Os austríacos em Marengo eram 2 vezes mais numerosos do que ele. Napoleão despachou mensagens urgentes em todas as direções pedindo reforços. Em seguida entrou em combate, esperando fazer suas pequenas forças resistirem até eles chegarem. Passaram-se horas sem sinal de ajuda. As linhas de Napoleão foram enfraquecendo, e às 3 horas da tarde, os austríacos finalmente apareceram, forçando os franceses a recuar. Este foi o maior retrocesso na campanha, e mais uma vez, a hora de Napoleão brilhar. Ele parecia animado. A aptidão para manobrar é a suprema habilidade em um general. É o dom mais útil e raro pelo qual se avalia o gênio. Napoleão Bonaparte, 1769-1821, estratégia 20.293. Pelo modo como a retirada estava acontecendo, os franceses dispersos e os austríacos atrás deles, sem disciplina ou coesão. A cavalo entre os homens que estavam mais recuados, ele os reorganizava e preparava para o contra-ataque, prometendo que os reforços chegariam em questão de minutos. E estava certo. Agora as divisões francesas vinham de todas as direções. Os austríacos, enquanto isso, tinham deixado suas tropas entrarem em caos, e atordoados por se verem enfrentando novas forças nessas condições, eles pararam e cederam terreno para um contra-ataque francês rapidamente organizado. Às 9 horas da noite, os franceses os haviam expulsado.
Assim como havia previsto com seu alfinete no mapa, Napoleão derrotou o inimigo em Marengo. Meses depois, foi assinado um tratado que dava à França a paz tão necessária, uma paz que duraria quase 4 anos. Interpretação: